Oi, pessoal, vamos começar nossa revisão com 10 questões da FCC para fazer uma boa prova nesse próximo domingo, tá certo? Lembrando que temos a maratona com mais de 200 questões resolvidas, todas da banca, todas da FCC, para entender, compreender, interpretar melhor as particularidades que a FCC cobra em raciocínio lógico. Então, quem tiver interesse em adquirir o curso completo, manda um WhatsApp para mim, coloca um comentário, entre em contato, tá certo? Fica à vontade. Quem tiver alguma dúvida das questões que a gente vai resolver agora também, da mesma forma, manda para mim uma mensagem lá no WhatsApp, ou então um comentário aí, tá? Dessa parte do vídeo. Então, fica bem à vontade para que a gente não fique com dúvida, não chegue na prova com dúvida. Vamos começar? Primeira questão, temos. Em uma festa com 80 pessoas serão servidos 2 pratos quentes, massa ou carne. Todos os convidados gostam de ao menos um dos 2 pratos. Então, vejam, alguns detalhes que aí a gente já vai trabalhando nessa questão da interpretação. Porque aqui é uma questão clássica de conjuntos que a gente vai relacionar as situações, e quando ele diz aqui todos, ó, está dizendo todos os convidados gostam de ao menos um, tá? De pelo menos um dos pratos, significa que quando a gente vai fazer aqui a solução a partir dos diagramas, certo? Que a gente tem aqui um diagramazinho para massa e um diagramazinho para carne. Lembrem que a gente tem aqui os espaços, aqui é que só gosta de massa, aqui é que só gosta de carne, aqui massa e carne, e aqui seria aquele espaço onde a gente teria os que não gostam nem de carne, nem de massa. Mas quando é informado na questão que todos gostam de ao menos um, em outras palavras, ele está dizendo que nessa região a quantidade de elementos seria zero. Então, essa é a interpretação que a gente tem para esse detalhe. Dentro dessa configuração, desse cenário que a gente está construindo aqui, dentro desse nosso diagrama, a soma tem que dar 80. Então, a gente tem esse contexto. Então, dos 80 convidados, 45 gostam de massa, 52 gostam de carne, um número de convidados que gostam dos 2 pratos. Ou seja, a gente tem aqui uma questão clássica de conjunto, que a FCC gosta muito, tá? Então, por isso que nessa revisão era importante, necessário a gente colocar. E aí a gente tem a resolução por meio de diagramas, que facilita quando a gente tem esse entendimento. Então, a gente vem para cá, a gente sabe que dentro dessa nossa caixinha tem que ter 80. Dentro dessa nossa caixinha tem 2 características, né, 2 relacionamentos que estão sendo propostos. A gente tem aqui um conjuntozinho que seria com massas, a gente tem um outro conjuntozinho que seria com carne, então a gente tem um outro conjuntozinho aqui que seria com carne, tá? E aí a gente vai construir as informações a partir desse cenário, desse diagrama que a gente construiu. Perceba, quando a gente tem que todos os convidados gostam de ao menos um dos pratos, como a gente já viu, essa região aqui que não tem nem massa, nem carne, nem que gosta de massa, nem que gosta de carne, seria zero, tá? Então, não tem o elemento fora dessa união entre massa e carne. Quando fala que 45 gostam de massa, percebam que massa tem 2 regiões, tem essa região e essa. Então, eu vou colocar o 45 aqui, por quê? Porque eu vou te indicar que dentro da região rosa, massa, tem 45, mas eu não sei como está distribuída. Esses 45 convidados, eu não sei como é a distribuição, em que parte cada um desses convidados está. Então, tem 2 áreas, pode estar em qualquer uma dessas duas. Se houvesse na questão a afirmação, 45 gostam apenas de massa, então ele está restringindo nessas 2 regiões que tem massa, seria a região que contempla apenas massa, que seria essa. Se dissesse, tem uma quantidade que gostam tanto de massa como de carne, então é essa região de interseção. Por sua vez, se falasse apenas carne, seria nessa região. Aqui a gente tem que 52 gostam de carne. Então, carne também tem 2 regiões, que seria essa e essa.
seriam essas duas regiões. Então, é por isso que a gente vai pegar aqui e vai colocar o quê? 52. Então a gente tem 45, a gente tem 52, então a gente tem aqui um total de 5 com 2, 7, 5 com 4, 9, 97. Mas espera aí, Eduardo, como é que pode ter 97 se dentro da minha caixinha só tem 80? É porque justamente quando eu perguntei aqui, quem é que gosta de massa? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Quem é que gosta de carne? Algumas pessoas levantaram a mão. Então eu contei as pessoas que levantaram a mão para massa, eu contei as pessoas que levantaram a mão para carne, e aí aquela pessoa que gosta tanto de massa como de carne, ela levantou a mão nas duas vezes, eu contei ela duas vezes. Então, como eu contei algumas pessoas duas vezes, eu passei da quantidade de 80. Então, justamente essa quantidade que passou do total que deveria ter é a quantidade que houve repetição, é a quantidade que eu contei, tá? Aquele grupo de convidados que eu contei mais de uma vez. Então, o que é que ocorre aí? Essa quantidade que passou, 97 menos 80, ou seja, 17, seria justamente a quantidade de candidatos que está na interseção, que responderam sim para carne, que responderam sim para massa. Então, é essa daí. Gente, nós temos que ter o cuidado, a atenção, o foco para não trabalhar um esforço desnecessário. Eduardo, se eu quiser saber quanto é só de massa, 45 menos 17. Se eu quiser saber só de carne, 52 menos 17. Mas qual é a necessidade da questão? A questão, ela quer, ela almeja, ela precisa os que gostam dos dois. Então, eu já encontrei 17. Então, não vai resolver, calcular, não vai gastar um tempo, um esforço que não é necessário. Seja objetivo, tenha o foco de identificar o que a questão precisa. Então, nesse caso aqui, a gente tem a alternativa correta, a letra B, 17. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, primeira questão da nossa revisão, 17. Tá certo? Tranquilo? Então, bora lá, seguindo em frente. Temos a segunda questão. A questão de divisão proporcional é muito recorrente nas questões, nas provas que a FCC é a organizadora, nas questões da FCC. E aqui a gente tem uma que ele expande por duas situações, né? Veja, Alberto, e a outra característica também da FCC, pessoal, é essa dimensão da questão. Às vezes bota uma questão tão grande que quando a gente olha para ela, a gente já se assusta, a gente já pensa, poxa, é algo que eu não vou conseguir chegar, né? E aí a gente muitas vezes até tem receio de ler, mas em frente, porque vocês vão observar que vocês estão preparados, que vocês vão conseguir. Nós resolvemos mais de 200 questões, tá? E a gente vai chegar com tudo nessa prova. Então, tenha paciência, tranquilidade, organize as ideias, observe o que a gente tem aí de objeto, de conteúdo para resolver. Alberto tem 25 anos, Breno tem 40 e Carlos tem 35 anos. Os três trabalham como garçons em um restaurante e decidiram dividir entre eles o valor total das gorjetas. Independente de quem ganhar a gorjeta, junta ali o valor da gorjeta e divide. Alberto, que trabalha no restaurante há apenas 5 meses, propôs dividir o total das gorjetas proporcionalmente à idade de cada um. Mas Carlos, que trabalha há 1 ano e 3 meses, discorda e propõe que a divisão seja proporcional ao tempo de serviço de cada um no restaurante. Breno, com 1 ano e 8 meses no restaurante, foi convidado a desempatar e decidiu que o valor total fosse dividido proporcional ao tempo de serviço. Breno tanto é o mais velho como é o que tem mais tempo. Então, ele teria uma certa isenção, vamos dizer assim, né? Ele vai ganhar mais de todo jeito. Mas aí ele optou pelo tempo de serviço. Então, ele achou mais justo. Perfeito. Com o valor total de gorjeta de 1.200 e considerando as duas propostas, Alberto deixou de ganhar em reais. Veja, a gente tem aí duas distribuições de forma diretamente proporcional que a gente tem que fazer, tá? E que a gente vai comparar uma com a outra. Então, isso é uma característica bem marcante, bem pertinente à FCC, de fazer tanto uma questão grande como esse contexto. Mas, em regra, e aí vocês vão observar, os cálculos que a gente vai precisar fazer são simples, tá? Então, o enredo, a construção, às vezes, é um pouco mais complexa, mas o cálculo que a gente vai precisar fazer é simples. Lembra que o que é que a gente vai fazer numa divisão proporcional? A gente vai pegar o total a ser dividido pela soma das partes.
E aí, quando eu pego o total pela soma das partes, eu vou ter o tamanho de cada parte. Gente, se eu tenho o tamanho de cada parte, eu vou olhar quantas partes aquele que eu quero saber tem, possui, e aí eu vou pegar esse total pela soma que me dá o tamanho de cada parte multiplicado pela parte. Então, essa é a dinâmica. Então, a gente tem aqui dois momentos. Um primeiro momento que a gente pode fazer é pelas idades. Ó. Eu tenho aqui 25, 40 e 35, tá certo? Então, eu tenho que observar aqui qual é a soma dessa parte. Lembra que o total a ser dividido de gorjeta é 1.200. 1.200, que eu vou dividir pela soma das partes que apresentam, que estão nessa distribuição que a gente quer fazer. Então, é importante a gente identificar com tranquilidade, tá? Então, a gente tem que ter calma, fazer de uma questão, resolver uma questão rapidamente não significa fazer com pressa, tá? Então, a gente tem que pegar e tem que observar essa situação, distribuir. Então, o que é que eu tenho? 25 com 40, 65, 65 com 35, dá quanto? Dá 100. Então, veja aqui, ó, que eu vou pegar, eu tenho, quando eu falo de idades, eu tenho 100 partes. Então, isso aqui me traz o quê? O tamanho de cada parte, ó. Então, eu tenho aqui, o tamanho de cada parte seria 12. Então, eu tenho aqui como tamanho de cada parte, 1.200 dividido por 12, perdão, por 100, dá 12. Então, o tamanho de cada parte. Para essa situação, porque eu quero saber, ó, a questão de Alberto, né? Alberto, pelas idades, quanto é que Alberto iria ganhar? Então, Alberto iria ganhar pelas idades, ele ia ganhar, ó, ele tem 12 vezes 25. Ele tem 12 é o tamanho da parte. Como as partes aqui nessa situação seria a quantidade de anos, né? Então ele teria 25 partes, porque ele tem 25 anos. Então, o que é que acontece aqui? Nessa construção, 12 vezes 25, ó, 10 vezes 25 dá 250, com 50, 300. Então a gente tem aqui 300. Então, dessa forma, ele ganharia 300, tá? Então, dessa forma, ele ganharia 300, tá certo? Perfeito? E aí, qual é a outra forma que teria? Seria pela quantidade de tempo, né, que eles estão lá presentes. Então, eu teria que fazer essa soma. Então, para dar um destaque aqui, eu vou trocar a cor da nossa canetinha. Veja, a gente tem um que tem 5 meses, o outro tem, um tem 5 meses, o outro tem um ano, que são 12 meses, com 3 meses dá 15 meses, e o outro tem um ano e 8 meses. 12 com 8, 20. 20. Tá certo? Tranquilo? Então, a gente tem isso aqui, não é isso? Ó, eu tenho aqui 5 meses, eu tenho um ano e 3 meses, então 12 com 3, 15, tá? E eu tenho aqui 12 com 8, 20. Pronto. Então, a gente tem aqui 40 meses. Tá certo? 40 meses. Então, aqui a gente vai ter 1.200 dividido por 40. Lembra que eu tenho o total a ser dividido, né, pela soma das partes. Aqui foi a soma das idades. Então, o total a ser dividido pela soma das partes aqui dos meses que a gente tem. Então, aqui eu tenho o quê? 30. Então, cada parte teria 30. No caso aqui de Alberto, o que é que a gente tem de Alberto? Cada parte equivale a 30, e Alberto teria quantas partes? 5. Então, isso aqui dá 150. Então, pessoal, vamos observar aqui qual é a nossa pergunta, a nossa necessidade. Alberto deixou de ganhar em reais. Ora, vejam, observe. Perdão, gente, apertei errado, era aqui.
ele iria ganhar 300, mas ele dessa forma passou a ganhar 150. Então, 300 menos 150, aqui a gente vai ter 150. Alternativa correta, letra D, 150. Percebam que houve uma coincidência aqui, para ficar bem claro, que esse 150 não foi porque a gente encontrou 150 aqui não, tá? Esse 150 é porque ele iria ganhar 300 e passou a ganhar 150. Então, esse cara daqui é o resultado da subtração de 300 que ele iria ganhar menos 150 que ele vai ganhar, que deu 150. Só para deixar claro que não é esse 150, né? Não é o 150 que a gente encontrou depois, é porque a diferença, por coincidência, também é 150. Tá certo, gente? Tranquilo? Perfeito? Então, próxima questãozinha. Considere dois números distintos, tais que a soma desses dois números é igual ao dobro do produto desses dois números. Ou seja, dois números distintos. Então, eu tenho x, que é diferente de y, e que se eu somar esses dois números, vai ser igual ao dobro do produto desses dois números. Certo? Então, isso aqui é a gente transformar o que está sendo descrito matematicamente, né, assim, no descrito, então, no texto, a matemática para a equação, para a parte numérica. Então, a gente está equacionando a informação que foi descrita no problema. Então, é igual ao dobro do produto desses dois números. E que um dos números é o dobro do outro. Então, eu posso dizer que o x aqui, por exemplo, é igual ao dobro de y. Então, eu tenho essa situação. Gente, eu tenho aqui um sisteminha onde eu posso pegar na primeira equação, onde tem x, eu vou trocar, eu vou substituir por 2y. E aí a gente encontra a informação, tá? Então, perceba, aqui a gente tem a soma de dois números é igual ao dobro do seu produto, onde um número é igual ao dobro do outro. Então, a gente pega e a gente vai colocar, no lugar desse x, eu vou colocar 2y. No lugar desse x, eu vou colocar 2y. Então, coloquei 2y, coloquei 2y. Aí eu tenho 2y mais y, que vai me dar 3y. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, y vezes y, y quadrado. Então, eu tenho 4y quadrado. Ou seja, eu tenho 4y ao quadrado igual a 3y. Eu vou pegar o que tem letra e passar para um lado. Eu vou pegar o que não está com letra e passar para o outro lado. Pessoal, percebam que a gente vai passar para o outro lado trocando a operação. Então, se está multiplicando, passa dividindo, se está dividindo, passa multiplicando. Então, é por isso que a gente vai ter aqui y ao quadrado dividido por y, porque esse y, de um lado da igualdade está multiplicando, eu vou passar para o outro dividindo. E da mesma forma, com a mesma situação, eu vou pegar esse 4 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Y ao quadrado dividido por y fica y, né? Porque se eu tenho y ao quadrado, eu tenho y vezes y. E quando eu divido com y, eu corto um y. Então, fica y igual a 3 quartos. Então, o y é igual a 3 quartos. E quem é o x? O x é o dobro do y. Então, o x vai ser 2 vezes 3 quartos. Ora, eu dividi por 2, vai dar 3 meios. Então, eu tenho aqui o x 3 meios, tá? Ora, ele quer saber o valor do maior número, e é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado na FCC, que é identificar qual é a necessidade. Eu vou falar sempre isso, eu falei muito isso nas 200 questões que a gente resolveu nessa revisão, na outra revisão, eu vou bater muito nessa tecla de observe, preste atenção, tenha o cuidado de identificar qual é a necessidade da questão. Então, pessoal, a gente observa aqui que ele quer o valor do maior número. Então, eu tenho o valor do maior número. O maior número, se eu tenho y e x é 2 vezes y, o maior número é x. Então, 3 meios, alternativa correta, letra C de central. Tá? Então, um bom sinal, letra C de central.
é a nossa resposta para a terceira questão da revisão hoje. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, vamos que vamos com tudo. Próxima questão. Cada um dos números 1, 2, 3 e 4 foram colocados em um quadriculado 2 por 2. Se a soma da primeira linha é 3 e a soma da diagonal principal, da esquerda para a direita, é 4, então a soma da primeira coluna é, veja, aqui é uma questãozinha que é muito clássica da FCC, de você pegar números, colocar posições, determinar, ó, tá à esquerda, tá à direita, tá em cima, tá embaixo, esse aqui tem isso, esse tem aquilo. Então, isso aqui é uma situação, é um recurso que a FCC utiliza muito esse tipo de situação, tá? E aí a gente tem que apenas prestar atenção, preencher os espaços. Então, no que ele está dizendo, ele tem um quadriculadozinho aqui, um quadriculadozinho, 2 por 2. Nesse quadriculadozinho, ele diz que nessa primeira linha a soma é 3. A soma é 3. Gente, a gente vai usar os números 1, 2, 3 e 4. Então, se a soma é 3, pessoal, eu não posso nem usar o 3 nem o 4. Se eu vou pegar e vou somar dois números, A mais B, e o resultado vai dar 3, se eu botar 3, eu não tenho um número 0, então iria passar. Se eu botar o 4, eu não tenho como ter uma subtração, ele está falando a soma. Então, automaticamente, essa soma para dar 3, ou vai ser 1 com 2, ou vai ser 2 com 1. Tá? Eu tenho que a primeira linha, a soma dá 3, eu vou usar esses dois algarismos, 1 e 2 ou 2 e 1, eu não sei ainda qual é a ordem. Mas foi dito também que nessa diagonal aqui, tá? Nessa diagonal aqui, da esquerda para a direita, nessa diagonal, a soma de dois números, né? A soma na diagonal principal, da esquerda para a direita, é 4. Então, essa soma é igual a 4. Tá? Então, a soma é igual a 3, a soma é igual a 4. Para a soma dar igual a 4 aqui, eu teria como possibilidades o quê? Apenas o 1 e o 3. Porque eu não posso 2 e 2, eu não vou repetir. Então, essa soma daqui tem que ser ou 1 mais 3, ou 3 mais 1. Vejam, eu tenho esse elemento aqui, deixa eu trocar a cor. Esse elemento é um elemento de interseção entre os dois, tanto nessa soma como nessa. E observe que o 1 aparece, é necessário, é preciso nos dois. Então, se eu preciso do 1 na primeira situação e preciso no 1 na segunda, eu não posso colocar o 1 nem nessa, nem nessa, porque se eu colocar, vai contemplar apenas 1. Então, a forma que eu tenho para que o 1 pertença tanto a uma situação como a outra é a posição do 1 sendo essa. Então, agora eu tenho como definir que aqui é 2, eu tenho como definir que aqui é 3, certo? E aí, com isso, ó, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, está faltando quem aqui? Está faltando o elemento 4. Então, aqui é 4. Certo? Aí, o que é que a questão precisa? O que é que a questão quer? Tá? Ele quer saber, veja, a soma diagonal aqui é 4, tudo, ele quer saber a soma da primeira coluna. A primeira coluna é essa. Então, a soma da primeira coluna, já que eu identifiquei que ali é 4, 1 mais 4 igual a 5. Então, eu tenho aqui como alternativa correta, letra A, 5. Certo, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima questãozinha. Questão também, ó, essa parte de tabela verdade é muito explorada, e principalmente essa questão de equivalência, de negação. Fizemos muitas questões nas nossas 200 questões da FCC, a equivalência da condicional, tá? A equivalência do condicional pode ser uma outra condicional, pode ser o ou. Negação, a negação da estrutura condicional, que é justamente quando ela é falsa
quando eu tenho a vizinha fofoqueira, quando a primeira é verdade, a segunda é falsa. A gente fez, inclusive, na aula, na última aula, nas últimas 25 questões que a gente resolveu ontem, a gente teve também. Então, esse tipo de situação de relacionamento, que é muito assim, bem direto para a gente responder, a FCC sempre traz também. Então, é bom a gente relembrar toda essa parte, todo esse relacionamento de equivalência e de negações lógicas, tá certo? Aqui a gente tem uma questão clássica de negação. A negação da afirmação não ficou doente e vai ficar em casa é, pessoal, eu quero a negação, e aqui eu tenho a negação, deixa eu ver qual é a cozinha que está aqui, eu vou passar para lá o amarelinho para dar um destaque. Aqui a gente quer uma negação de um i. Negar é tornar falso. Negar é tornar falso. Então eu quero saber quando é que esse cara é falso. Para que um i seja falso, não precisa que as duas partes não sejam verdadeiras, as duas partes sejam falsas. Para que um i seja falso, é preciso que ao menos uma ou outra seja falsa. A primeira seja falsa ou a segunda seja falsa. Então é por isso que a negação de um i é sempre o quê? Um ou. Então lembra, a negação de um i é sempre o ou, a negação do ou é sempre o i. Lembrando que a gente troca tudo. O que está dizendo que é, passa a ser, passa a não ser. O que está dizendo que não é, passa a ser. Então, aqui esse exemplo é bem interessante. Essa questão da FCC traz bem esse detalhe. Por quê? Porque como a gente vai trocar tudo, inclusive o i por ou e o ou por i, a gente observa, está dizendo que não ficou doente, aí aqui vai ficar ficou doente. Doente. Esse i passa a ser o quê? Ou vai ficar em casa? Vai ser não vai ficar em casa. Então a gente troca tudo, gente. Tá? Na negação do i e do ou, a gente troca tudo. O que é i passa a ser ou, o que é ou passa a ser i, e a gente troca. O que é passa a não ser, o que não é passa a ser. Então ficou doente ou não vai ficar em casa. Alternativa correto. Aqui ficou doente ou, mas aqui está dizendo vai. Aí esse aqui está errado. Não ficou, aqui eu não mudei. Ó. Aqui eu mudei até o ou, mas não mudei esse. Ficou doente, não mudei o i, tá? Aqui ficou, não mudou. Aqui ficou doente, certo? Mudei por ou, não vai ficar em casa. Perfeito. Alternativa correta, letra E. Tá certo, gente? Então lembra que é muito importante e assim, é aquela questão que é bem direta, que a gente muitas vezes não tem que ter uma interpretação, tal, tudo. É uma das poucas partes de raciocínio lógico da FCC que é bem objetiva, que é bem direta, que ela não exige uma interpretação maior. Então a gente tem que aproveitar essas aí, esse tipo de questão, equivalências lógicas, negações lógicas, para ir com tudo na hora da prova. Tá certo, gente? Tranquilo? Então bora lá. Próxima questão. Em 2018, o museu registrou um público de 10,2 milhões de visitantes, relativamente ao ano de 2017. Registrou um aumento de 25% no número de visitantes. O número de pessoas que visitaram esse museu no ano de 2017 foi, veja, aqui a gente tem a quantidade de pessoas em 2018, a quantidade de pessoas em 2018, certo? Que seria 10,2 milhões, certo? E eu quero saber a quantidade de pessoas em 2017. Aqui, para vir de 2017 para 2018, houve um aumento de 25%. Essa é uma questão bem simples, tá? Mas que eu gosto de chamar a atenção aqui nesse aspecto, porque eu vejo que algumas pessoas acabam perdendo uma questão dessa por bobeira. Por quê? Porque aqui a gente tem que observar qual é o referencial. Eu quero saber o número de pessoas que visitaram em 2017. Então, eu quero saber o número de pessoas aqui antes do aumento, tá? Antes do aumento. Então, eu não posso vir para cá para 2018 e tirar 25%. Por quê? Porque quando eu pego e aplico 25% no valor, na quantidade de 2018, eu estou considerando que ele é 100%. Então, esse é um erro que acontece com uma certa frequência nesse tipo de questão, tá? Eu não posso chegar
e tirar 25% do valor que foi gerado a partir do aumento de 25%. Tá certo? Ou seja, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho um valor X aqui, que se eu aplicar um aumento de 25%, eu vou para um valor Y, e para voltar para cá, não é tirando 25%. Esse tirando 25%, ele não vai voltar, ele vai levar para um resultado diferente. Então, para a gente saber, ó, eu tenho um valor X e eu tive um aumento de 25%, e eu quero saber aí essa relação, quanto seria para voltar, né, o valor inicial, a gente tem que agir da seguinte forma. Eu tenho que admitir aqui, que esse valor que eu cheguei é o valor do 100 mais, perdão, deixa eu botar aqui o percentual para ficar melhor, do 100% mais os 25%. Ou seja, esse valor de 10,2 milhões é o valor de 125%. E o que eu quero descobrir é o valor de 100%. Pronto. É isso que a gente precisa aqui. É isso que a gente quer encontrar. É esse 100%. Tá certo? Tranquilo? Então, bora montar aqui agora a disposição. Ou seja, a gente tem que 10,2 vai ser 125%, porque é o valor com aumento. Quanto seria o valor original de 100%? Pessoal, um detalhezinho aqui, veja que 125, aqui a grosso modo, né, a gente faria de forma direta, 125x é igual a 10,2 vezes 100. A gente faria dessa forma. Só que uma maneira que a gente pode, sempre que a gente puder, simplificar na origem é melhor. Percebam, eu posso dividir aqui por 25, vai dar 5, aqui vai dar 4. Então, eu passei a ter, ó, 5x igual a 10,2 vezes 4. Então, eu passei a ter x igual a 40,8 dividido por 5. Ou seja, eu vou ter, tá? Eu vou ter valores menores que vão facilitar a minha continha. Então, isso aqui vai dar 8,16. Certo? 8,16, que seria 8.160.000. Então, aqui a gente tem essa situação. Então, apesar de ser uma questão simples, pessoal, eu achei interessante trazer para chamar a atenção, porque muita gente iria aplicar nesse valor de 10,2, ia tirar 25% para ver quanto era. E está errado isso. Então, eu tenho que considerar que esse 10,2 ele é o valor após o aumento de 25%. Então, ele equivale a 125%, tá? Então, é importante a gente ficar bem atento nessa característica para não perder uma questão por um detalhe desse. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá. Ó, uma camiseta autografada foi comprada por um e apenas um torcedor de um grupo de 5 amigos: Alberto, Breno, Carlos, Davi e Ernesto. Perguntado sobre quem comprou a camisa, cada um deles respondeu: eu não comprei. Alberto disse: eu não comprei. Breno disse: quem comprou foi Carlos. Carlos disse: foi Ernesto quem comprou. Davi disse: Alberto disse a verdade. Ernesto disse: Breno mentiu. Sabendo que apenas um dos amigos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, o dono da camisa é... Gente, esse tipo de situação, uma forma que a gente pode fazer, veja, apenas um mentiu. Então, eu posso pegar e substituir. Ah, vou dizer que quem mentiu é esse. Então, a gente vai testar os outros dizendo verdade. Pode, não pode? Ah, se não conseguir, então a gente vai admitir que quem mentiu foi esse. E os outros, pode, não pode? Ou seja, uma forma da gente identificar esse resultado é justamente a partir da tentativa. Eu vejo quem pode estar mentindo, vejo com as informações, observo se tem mais de uma contradição, certo? Porque, por exemplo, apenas um comprou,
Nessa minha primeira solução, vê mesmo, nessa minha primeira solução, como o Alberto mentiu, quando ele diz eu não comprei, então o Alberto comprou. Mas Breno falou a verdade e disse que quem comprou foi Carlos, então quem comprou foi Carlos. Opa, não pode ser essa resposta, porque a gente já tem duas pessoas que compraram e apenas um comprou. Então, essa é uma maneira de construir a solução? Sim, é uma maneira de construir a solução. Você coloca as hipóteses, já que só teve um que mentiu, e você vai identificando se existe alguma contradição. A contradição aí é aparecer mais de uma pessoa que comprou, e aí você anula essa situação. É um caminho a ser utilizado para responder sim. Mas é o melhor? Não. O que é que acontece aqui? Sempre que há uma situação como essa, a gente tem que observar se tem um detalhezinho que é aquele detalhe que vai fazer toda a diferença na celeridade da questão. Se alguém disser, se um deles disser, veja, só tem um que mentiu, ou só tem um que disse a verdade, ou seja, se só tiver um que fizer a diferença, porque se tiver aí dois que mentiram, três que falaram a verdade, aí a gente vai ter que testar mesmo, não tem como a gente agilizar muito. Mas se tiver apenas um que mentiu, ou um que falou a verdade, ou seja, em outras palavras, só houver um diferente, a gente vai procurar para ver se algum deles está acusando o outro de mentiroso, está dizendo que o outro mentiu. Por quê? Porque, veja, se eu digo que João mentiu, Eduardo disse, João mentiu. Se eu falei a verdade, então João mentiu. Mas se eu falei uma mentira, ou seja, se o que eu falei não foi verdade, e observe, lembre que só há duas hipóteses para o que eu falo. Ou eu falei uma verdade ou eu falei uma mentira. Então, se o que eu falei não foi uma verdade, tá? Então foi uma mentira. Logo, como eu estou dizendo que João mentiu, foi uma mentira, é porque João falou a verdade. O que é que eu quero que vocês registrem, que vocês lembrem? Sempre que um acusar que o outro mentiu, a gente tem a certeza que os dois têm valores lógicos diferentes. Eduardo disse, João mentiu. Eu não tenho como saber se Eduardo falou a verdade ou a mentira, mas eu tenho como saber que um dos dois falou a verdade e um dos dois falou a mentira. Quando existe esse conflito, eu posso dizer o seguinte: aquele que é diferente, e aqui no caso dessa questão, o que é diferente, cadê minha canetinha? Minha canetinha aqui. Aquele que é diferente é o que mentiu, é um dos dois. Então, como tem dizendo aqui, ó, Ernesto disse, Breno mentiu. Então, eu vou pegar Ernesto e Breno, os dois, e vou suspender. Eu sei que um dos dois falou a verdade e um dos dois falou a mentira. Por quê? Porque há um conflito aqui de forma clara. Quando Ernesto disse que Breno mentiu, um dos dois falou a verdade e um dos dois falou a mentira. Então, um dos dois falou a verdade e um dos dois falou a mentira. Perceba, o que mentiu é um dos dois. Então, já que só tem um que mentiu, e o que mentiu ou vai ser Breno ou vai ser Ernesto, então os outros falaram a verdade. Alberto falou a verdade, Carlos falou a verdade, Davi falou a verdade. Quando a gente tem essa certeza, veja, eu tenho a certeza que eu tirei aqui o que mentiu e aqueles outros ali falaram a verdade. Então, se eu tenho a certeza que eles falaram a verdade, o que eles falaram é verdade e vão me trazer a resposta da questão. Perceba, Alberto disse eu não comprei, pronto, não foi Alberto. Carlos disse foi Ernesto, pronto, foi Ernesto, acabou a questão. Eu sei que Carlos falou a verdade e a verdade que Carlos falou é que foi Ernesto. E a gente sabe que só um deles comprou. Então, quem comprou foi Ernesto. Então, a gente tem aqui a alternativa correta, letra B, Ernesto. Então, procura nesse tipo de situação. Uma alternativa é fazer testes, mas procura nesse tipo de situação se tem um que diz que o outro mentiu, porque isso aí vai abrir a porta e vai fazer com que a gente consiga resolver de uma maneira mais rápida. Tranquilo, gente? Perfeito? Então, bora para frente. Questão 208, né, a oitava questão da nossa revisão. Em determinada escola de línguas, todos os professores que ensinam chinês ensinam também inglês. Nessa escola tem pelo menos um professor que ensina alemão e chinês, e há pelo menos um professor que ensina francês e inglês. É correto afirmar que nessa escola, veja, todo que ensina chinês ensina inglês. E aí a gente tem que ficar prestando atenção aqui na ordem. Se ensina chinês, ele ensina inglês. Eu não estou dizendo que todo que ensina inglês ensina chinês, percebe? Todo que ensina chinês ensina também inglês, mas não necessariamente todo que ensina inglês ensina chinês. Ah, tem pelo menos um que ensina alemão e chinês.
Gente, mas se ensina chinês, também ensina inglês. Então, tem pelo menos um alemão que ensina alemão e chinês, por consequência, como todo que ensina chinês ensina inglês, tem pelo menos um alemão que ensina inglês. Existe pelo menos um professor que ensina francês e inglês. Francês e inglês. Ah, Eduardo, então tem um que ensina, eu posso garantir que tem um francês que ensina chinês? Não, porque eu tenho certeza que todo que ensina chinês ensina inglês, mas eu não tenho a informação que todo que ensina inglês ensina chinês. Então, essa situação pode até acontecer, mas ela não está na questão. Então, bora lá. Todos os professores que ensinam inglês também ensinam francês? Não. Veja, tem pelo menos um que ensina francês e inglês, então todos não. Isso aqui. Todos os que ensinam alemão também ensinam inglês? Não. Aquele que ensina alemão, que ensina chinês, aí eu tenho a certeza que ensina inglês. Eduardo, pode ter um que ensine alemão e inglês sem ensinar chinês? Pode, mas aí é pode. Eu não tenho informação sobre si. Então, essa aqui eu não tenho como afirmar. Tem pelo menos um professor que ensina alemão e francês. Veja, pode até ter, mas as questões relacionadas aqui, os relacionamentos que foram descritos no enunciado, não relacionam francês com alemão. Então, não tem. O que a gente tem aí de construção é essa que a gente desenhou aí, colocou. Então, não tem, eu não tenho certeza. Há pelo menos um professor de francês que ensina chinês, também a gente não tem essa certeza. Há pelo menos um professor de inglês que ensina alemão? Sim. Porque já que tem professor de alemão que ensina chinês, e para todo e qualquer professor que ensina chinês ensina inglês, então esse professor de alemão que ensina chinês, ele tem que ensinar inglês. Então tem pelo menos um de inglês que ensina alemão. Então a alternativa correta, sem sombra de dúvida, com toda certeza, letra E. Certo? Letra E. Tranquilo, gente? Perfeito? Então, vamos lá. Questão 209. 8 cartões numerados de 1 a 18, sem repetições, são distribuídos em duas caixas, A e B, de modo que a soma dos números dos cartões da caixa A seja igual à soma dos números da caixa B. Se a caixa A tem 3 cartões, então certamente, veja, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho uma caixa A, eu tenho uma caixa A, eu tenho uma caixa B. Veja, eu tenho a soma dos cartões. Gente, isso é uma situação, olha, ainda na revisão, nas últimas 25 questões eu coloquei, sempre é um assunto que está bem recorrente, essa questão de você distribuir. Eu tenho aqui distribuir por igual em dois e tal. Então, o que é que acontece? Primeiro, se eu somo todos os números de 1 até 8, certo? O que é que a gente tem aqui? Se eu somo todos os números de 1 até 8, isso aqui a gente vai ter um total de 36. Certo? Até porque aqui de 1 até 8 faz uma PA, né? 1 com 8, 9. 8 dividido por 2 dá 4, então 4 vezes 9, 36. Então, se eu somar 1 mais 2, 3, com 3, 6, com 4, 10, com 5, 15, com 6, 21, com 7, 28, com 8, 36. Então, somei, então eu tenho 36. Então, a soma desses 8 números dá 36. Então, para distribuir por igual, eu vou ter uma soma aqui que vai ser igual a 18 e uma soma aqui que vai ser igual a 18. Certo? Dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, eu tenho essa construção aqui. Ah, nessa caixa vão ter 3 cartões. E aí, pessoal, veja, é uma característica de várias questões da FCC que não tem uma fórmula pré-definida, faça essa fórmula, não. A gente vai ter que fazer uma situação experimental, ou seja, a gente vai ter que fazer testes. E é uma característica das questões da FCC a gente ter as situações e precisar testar,
precisar identificar. O cartão 8 está na caixa A com certeza? Ou seja, eu tenho como chegar a essa soma 18 sem o cartão 8? Porque se eu só tiver como chegar com 3 cartas a soma 18 com o cartão 8, então ele vai estar na caixa A com certeza. Veja, eu tenho como chegar no 18, perceba, com 3 cartões aqui, ó. Cadê a minha canetinha? Ó, se eu pegar, por exemplo, 6, com 7, 13, com 5, 18. Eu cheguei 18 sem precisar do 8, então não tem que ter o 8 na caixa A. Tem que ter o 7, veja, eu posso pegar, no caso agora, 8 com 6 com 4, né? 4 com 6, 10, com 8, 18. Ou seja, eu tenho que como chegar. O cartão com o número 3 está na caixa B. Veja, se ele está na caixa B é porque ele não pode estar na caixa A. Mas eu tenho como chegar nesse 3 aqui? Tenho. 3, 7 e 8. Então, eu tenho como colocar o cartão 3 na caixa A. Porque pode estar 3, 7 e 8, dá 18. Então, pega aqui. Os cartões 1 e 2 estão na caixa B, ou seja, eles não podem estar na caixa A. Perfeito, perfeito essa, pessoal. Olha comigo. Se eu colocar o cartão 1, eu teria que ter uma soma, porque lembra que na caixa A só pode ter 3 cartões. Se um dos cartões da caixa A for 1, os outros dois, a soma, para dar 18, os outros dois, a soma teria que dar 17. 17, aqui, os dois maiores seriam 7 e 8, dá 15 a soma desses dois. Então, não teria como dar 18 somando com 1, ficaria 16. Da mesma forma, se um dos cartões fosse 2, não teria como, com 3 cartões na caixa A, eu conseguir chegar ao resultado. Por quê? Porque a maior soma de 2 cartões, fora o 2, no caso, seria 15. 2 com 15, 17. Então, não tem como chegar com 3 cartões a 18 se um desses 3 cartões for 1 ou se o outro for o 2. Então, realmente, eu posso afirmar que o cartão 1 e o cartão 2 não podem fazer parte da caixa A, porque não teria como construir a solução de chegar ao 18 apenas com 3 cartões, sendo um dos cartões ou 1 ou 2. Tá certo? Tranquilo? Então, a alternativa correta dessa nossa questão, letra D. Os cartões com os números 1 e 2 não podem estar na caixa A, ou seja, com toda certeza, estão na caixa B. Para concluir a nossa revisão, mais uma questãozinha envolvendo a ideia aí de proposições, né, que é uma situação que eu acredito que vai fazer parte aí da prova, que a gente vai precisar lembrar regrinhas. Então, a gente tem aí, ó, toda vez que viaja ao interior, Luciano vai à feira. Quando está de férias e não é dia útil, Luciano viaja ao interior. Se Luciano foi à feira, então, necessariamente, ou seja, eu tenho esse contexto aí a ser identificado, e aí o que é que a gente pode pontuar? Pessoal, chama a atenção do seguinte detalhe. Aqui, a questão ela foi descrita, enunciada, jogada, vamos dizer assim, ó, tem isso, 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 isso. Então, ele não está fazendo nenhuma particularidade, nenhuma restrição, nenhuma observação. Todas as afirmações que são propostas aqui, elas são verdades. Então, eu estou admitindo que isso é verdade, eu estou admitindo que isso é verdade, eu estou admitindo que isso é verdade. Pronto. Isso aqui não está em mérito de discussão. A gente tem isso aí como verdade. A FCC gosta muito, como a gente resolveu, inclusive, nas questões da nossa última aula, e durante essas 200 questões da nossa maratona, a gente fez mais de uma nesse detalhe. Ela gosta muito de especificar. Ó, eu tenho 2 afirmações, uma é verdadeira, outra é falsa. As 2 são falsas. Eu tenho 3, apenas uma é verdadeira. Então, aí ela foge um pouco do tradicional da maior parte das bancas, porque ela determina esse detalhamento aí de como são. Se não houver essa situação explícita, determinada, a gente admite que tudo é verdade, perfeito? Então, como ele está dizendo, ó, Luciano hoje foi à feira. Luciano hoje foi à feira. Certo? Luciano hoje foi à feira. Tá. Se Luciano hoje foi à feira, o que é que a gente pode ter certeza? Que ele não foi à feira é falso. É falso. E aí a gente lembra o seguinte: um relacionamento de implicação, de condicional, de sim então,
Aí a gente tem verdade, 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 falso, 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 verdade, verdade, falso, falso, verdade. Ou seja, a gente lembra que só é falsa a vizinha fofoqueira, certo? Então, só é falsa a vizinha fofoqueira. Então, a gente num relacionamento aí, de sim, então, a gente só tem ela como falsa quando a condição ocorre e a consequência não ocorre. Ou seja, a vizinha fofoqueira é falsa. Só é falsa a vizinha fofoqueira. Vizinha fofoqueira, VF. Como a gente está partindo do princípio, do pressuposto, da certeza que as afirmações são verdadeiras, então essa linha que contempla a informação falsa, ela não faz parte. Eu vou olhar apenas para aquelas linhas que o resultado daquela afirmação é verdadeiro. Então, eu estou olhando apenas para isso. Então, nesse contexto, nesse cenário, com essa característica, a gente tem o seguinte: todas as vezes, ó, a única situação que ela é verdade, que a consequência é falsa, é quando a condição também é falsa. Então, se eu cheguei à conclusão que aqui a nossa consequência é falsa, obrigatoriamente a condição vai ser também falsa. Então, eu tenho aqui que Luciano viaja é falso. Mas, novamente, uma consequência que é falsa, a condição vai ser falsa. Mas observa o seguinte, essa condição ser falsa, e olha aí uma característica que é da FCC, essa condição é falsa, significa que esse I é falso. Mas para o I ser falso, uma dessas duas, sendo falsa, já deixa o I falso, tá? Porque o I só é verdade se as duas forem verdades. Então, eu posso ter está em férias, falso, ou não é dia útil, não é dia útil, falso. A outra pode ser verdadeira, então eu nem posso dizer que uma vai acontecer e a outra não, nem que a outra vai acontecer e uma não. Eu sei que pelo menos uma das duas, ela é falsa, mas eu não sei qual. Então, esse é o detalhe que a gente tem que ter cuidado. Eu posso dizer que é dia útil, veja, essa questão de ser ou não ser dia útil, eu não tenho certeza. Eu posso dizer que ele está de férias? Não tenho certeza. Eu posso dizer que ele não está de férias? Não tenho certeza. Posso dizer que não é útil? Não tenho certeza. Essas aqui, eu não tenho certeza. Pode ou não acontecer. Agora, da construção que a gente veio aqui, é certeza que ele viaja ao interior é falso. Então, eu posso afirmar que Luciano não viajou ao interior. Então, a gente tem que ter cuidado aí, e essa questão eu trago justamente para chamar essa atenção, porque muitas vezes algumas pessoas, de forma equivocada, admitem que tudo aqui seria falso. E aí, como tudo aqui seria falso, não está de férias e é dia útil. Aí, logo na primeira tem é dia útil, aí a pessoa assinala e nem lê o resto. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui, está de férias, certo? E não dia útil. Eu tenho que essa e essa seriam verdade para a sentença aí ser verdade. Como isso aqui é falso, como essa afirmação que a gente conclui lá que é falsa, me dá a certeza que uma das duas, pelo menos, vai ser falsa. Pode ser que não esteja de férias, pode ser que seja dia útil. Qual das duas? Não sei. Pode ser as duas, pode até ser as duas. Pode ser falso, verdade, verdade, falso, falso, falso. Agora, qual das duas com certeza será falso, eu não tenho como ter a certeza.
Então, é por isso que nenhuma dessas 4 primeiras alternativas, elas podem ser assinaladas, porque não há certeza. Então, eu não posso. E agora, a letra E, não. A letra E, ela traz uma certeza que já que a gente tem que esse cara daqui é falso, com toda certeza esse é. Então, viaja ao interior é falso, então não viaja ao interior. Tranquilo, gente? Perfeito. Então, pessoal, com essa questãozinha, a gente conclui a nossa revisãozinha de hoje, com essas 10 questões. Lembrando que a gente ainda vai fazer uma outra revisão para a segunda data de prova, tá? Vou ver quantas questões eu vou colocar, talvez 15 ou 20 questões nessa outra. E se alguém tiver interesse em ter o curso completo, né, tanto para vou fazer a prova no outro domingo, ou uma outra prova da FCC, quem tiver interesse de ter a maratona completa com mais de 200 questões, entre em contato comigo, ou coloca em algum comentário, ou manda um WhatsApp para mim, tá certo? Fica à vontade, ou uma mensagem no Instagram também, tem o meu Instagram aí, tá certo, gente? E faça uma boa prova, e qualquer dúvida que houver, me pergunta, tá certo, gente? Tá? Então, forte abraço, até a nossa próxima aula.